Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai, é, mergulhar em um material que gira em torno de uma data específica. 21 de março, o Dia das Florestas. E olha, a primeira impressão é que é só mais um dia comemorativo, né? Mas as fontes que a gente analisou pintam um quadro bem mais profundo. Nossa missão aqui é entender que tipo de conscientização esses textos estão tentando construir. Concordo. É sobre conscientização, sim. Mas o que fica claro é que existem tipos bem diferentes de conscientização em jogo. Uma é, assim, puramente científica, factual. A outra é profundamente moral, quase espiritual. E o mais interessante é como o material tenta unir essas duas pontas. Nosso trabalho vai ser justamente esse, é entender como essa ponte é construída. Boa. E para começar, vários textos usam aquela metáfora super conhecida, sabe? A das florestas como os pulmões da terra. A minha primeira pergunta lendo isso foi: será que as fontes trazem algo novo para essa ideia que a gente já ouve desde a escola? Ou ela é só um ponto de partida para algo maior? Olha, é uma ótima pergunta. E a resposta, sim, é que é totalmente um ponto de partida. Não tem uma tentativa de reinventar a ciência por trás da metáfora, mas sim de usá-la como um terreno comum. É tipo, ok, todo mundo concorda com isso, certo? Que as florestas são vitais. Ótimo. Agora vamos conversar sobre o que isso realmente significa em outros níveis. A estratégia começa no concreto, no familiar, para depois levar a conversa para lugares bem mais inesperados. Entendi. Então vamos passar por esse básico rapidinho só para todo mundo ficar na mesma página. As fontes começam com aquela lista de funções ecológicas, que, como eu disse, a gente já viu na escola: regulação do clima, proteção do solo, preservação da água, a base de tudo. Exato. Mas o que eu achei interessante é que um dos artigos não trata isso como uma lista de supermercado, sabe? Ele enfatiza a interconexão. Não é que a floresta faz a regulação do clima num canto e guarda a biodiversidade em outro. A ideia que passa é que a biodiversidade, por exemplo, é a tecnologia que permite a regulação do clima e a saúde do solo. É um sistema complexo. A atenção foi a ênfase na sobrevivência de povos tradicionais e comunidades locais. Isso tira a conversa do abstrato salvar o planeta e aterrissa em vidas humanas, né? Exatamente, e essa é a primeira ponte que o material constrói. Ele move a discussão de uma questão puramente ambiental para uma questão social, humana. Quando um dos documentos fala que a destruição de uma floresta significa a perda de equilíbrio, saúde, futuro e oportunidades, a linguagem é para ser dramática mesmo, é para a gente sentir o peso. A perda não é só de árvores, é a perda de um futuro possível. E é a partir daí, dessa constatação de um problema gigante, que vem a virada para o micro, para o individual. As fontes insistem muito na ideia de que pequenas atitudes fazem a diferença. Citam consumo consciente, reduzir desperdício. Pois é. E aí surge aquela velha questão, né? Se só eu reciclar minha latinha, isso faz alguma diferença de verdade? O argumento dos textos é que sim, mas não da forma que a gente imagina. Não é a sua latinha que vai salvar a Amazônia, claro. A ideia é que a cultura da preservação, a consciência coletiva, é construída a partir da soma desses atos. É a normalização do cuidado, sabe? Quando cuidar do meio ambiente vira um valor compartilhado, expresso em milhões de pequenas ações, aí a pressão por mudanças maiores se torna inevitável. Faz sentido. É a construção de uma base cultural. E essa ideia de responsabilidade pessoal parece o gancho perfeito para outra metade do material que a gente analisou. Porque, de repente, eu notei que as fontes mudam completamente de tom. A linguagem científica dá lugar a termos como lei divina e aprendizado moral. O que está acontecendo ali? De onde vem essa perspectiva? Essa é a grande virada da análise. Aí a gente está entrando no território do espiritismo kardecista. E para quem não está familiarizado, vale uma explicação rápida e neutra. É uma doutrina que, entre muitas coisas, se baseia na ideia da reencarnação e na evolução moral contínua dos espíritos. É a partir dessa lente específica que o resto dos argumentos é construído. Ok, com esse contexto as coisas começam a se encaixar, porque a partir daí o conceito de responsabilidade que a gente estava discutindo muda de patamar.
Uma das frases mais fortes diz que somos administradores temporários da terra, não seus donos. Nossa, a diferença entre ser dono e ser administrador é gigantesca. É uma mudança de paradigma completa. A posse implica o direito de usar e abusar. A administração, ou a mordomia, como algumas tradições chamam, implica o dever de cuidar, de preservar para o próximo. Que, na lógica da reencarnação, pode ser você mesmo numa outra vida. A responsabilidade deixa de ser só social e se torna o que as fontes chamam de responsabilidade espiritual. Você está prestando contas a um sistema muito maior. Então, a destruição de uma floresta nesse contexto não é só um problema ecológico, é quase uma falha moral, um desrespeito a uma ordem maior. Precisamente. A análise enquadra essa destruição como um desrespeito à vida que rompe a harmonia. A natureza, nessa visão, não é um cenário parado para a vida humana. Ela é um organismo vivo, uma expressão dessa lei divina. Então, agredir a natureza é como agredir um corpo vivo, quebrando o equilíbrio que é sagrado, entende? E essa lógica vem com uma ideia muito forte de causa e consequência, que é central nessa doutrina, certo? Um dos textos é categórico. Colheremos os frutos de nossas escolhas. Não tem como escapar. Sim, é o princípio da ação e reação. E é por isso que cuidar das florestas, dentro dessa filosofia, se transforma, deixa de ser só um ato ecológico, para se tornar um ato de semear vida, equilíbrio e progresso verdadeiro. E essa expressão, progresso verdadeiro, é a chave. Sim, eu destaquei essa parte. O que exatamente eles definem como progresso verdadeiro? Porque parece que estão criando um contraste direto com a nossa ideia comum de progresso. Estão, totalmente. A análise coloca em oposição. De um lado, você tem o progresso medido por crescimento econômico a qualquer custo, extração de recursos, dominação da natureza. Um progresso que deixa um rastro de destruição. Do outro, o progresso verdadeiro é definido como aquele que educa, preserva e respeita. É uma declaração de valores que critica frontalmente o modelo de desenvolvimento predatório. A ideia não é parar o progresso, mas redefini-lo. E para essa discussão toda não ficar só na teoria, os textos pegam o maior e mais urgente exemplo que a gente tem, a floresta amazônica. Ela é apresentada quase como um personagem, um patrimônio da vida, do Brasil e da humanidade. É o campo de batalha onde essas duas visões de mundo se chocam. Exatamente, é um estudo de caso perfeito. De um lado do ringue, a análise descreve a visão da floresta como uma mera fonte de lucro, uma visão utilitarista que enxerga a Amazônia como um imenso depósito de madeira, minério, terra por agronegócio. E um dos documentos atribui esse impulso a um motor muito específico, a ganância. E do outro lado, qual é a visão oposta que as fontes apresentam? Do outro lado está a visão da floresta como um sistema vivo, um sistema cujo valor não pode ser medido em reais ou dólares. O valor está no seu papel para o equilíbrio climático do planeta, na sua biodiversidade insubstituível, e no seu papel como lar para povos que vivem em harmonia com a natureza. É a ideia do valor intrínseco. A floresta vale por ser o que ela é, não pelo que a gente pode extrair dela. O conflito é claríssimo, e a linguagem usada para falar das consequências é pesada. Uma das fontes afirma que, quando os interesses econômicos se colocam acima da vida, o resultado é, sem margem para dúvida, destruição, desequilíbrio e sofrimento hoje e no futuro. Não tem meio termo, né? Nenhum. A análise não oferece uma saída fácil. E é nesse ponto que o caso da Amazônia é amarrado de volta àquela estrutura filosófica. A ideia da Terra como um empréstimo divino retorna com força total. E se a Terra é um empréstimo, a Amazônia é, talvez, a joia da coroa desse empréstimo. Então, explorar a floresta de forma predatória nessa lógica é mais que um crime ambiental. Um dos textos diz que é ferir a lei de justiça, amor e caridade. O que exatamente essa lei significa nesse contexto? Como ela se aplica a uma floresta? Essa é a conexão mais profunda que a análise faz. Nessa visão, essa lei não é um código de conduta só entre humanos. É uma lei universal que governa todas as relações,
incluindo a nossa com o planeta. A justiça seria reconhecer o direito da floresta de existir. O amor seria o zelo e a caridade seria a ação de proteger, sabe? Agredir a Amazônia é, portanto, violar essa lei fundamental, o que inevitavelmente gera consequências negativas para nós mesmos. Nossa, isso dá uma dimensão totalmente nova à questão. E o argumento final sobre a Amazônia que aparece nos documentos parece resumir tudo numa troca de palavras muito poderosa. Fala que a Amazônia não precisa ser conquistada, mas sim protegida, respeitada e cuidada. A escolha desses verbos é muito intencional. Muito. Conquistar é a linguagem da guerra, da dominação, implica um inimigo a ser subjugado. Já proteger, respeitar e cuidar é a linguagem do zelo, da administração consciente. É uma mudança completa de mentalidade. Trocar uma palavra pela outra é, na verdade, trocar uma visão de mundo inteira. E essa é a proposta central que emerge de todo o material. Ok, vamos tentar juntar as peças então. O que tudo isso significa? A gente começou com os fatos ecológicos básicos do Dia das Florestas, o beabá científico. A partir daí, a análise nos leva por uma jornada que passa pela responsabilidade individual e, então, mergulha fundo numa filosofia espiritual bem específica. Tudo isso para construir um argumento moral pela preservação, usando a Amazônia como grande palco. É uma construção bem sofisticada. É um argumento em camadas. E o fio condutor que amarra tudo, da ecologia à espiritualidade, é a mensagem sobre responsabilidade e consequências. Seja na linguagem da ciência, que diz que desmatamento causa mudança climática, ou na do espiritismo, que diz que ferir a natureza gera débitos espirituais, a lógica é a mesma. Nossas ações têm repercussões. Tem uma frase num dos documentos que, para mim, resume tudo de forma perfeita. Quem destrói hoje, responderá amanhã, pois a lei divina é justa, educativa e perfeita. Independentemente da crença de quem lê, a ideia de uma lei de causa e efeito, seja ela física ou moral, é universal. E isso nos deixa com uma última reflexão, que é para onde tudo isso aponta. As fontes apresentam um rebate de forma muito dualista. É consciência versus ganância, responsabilidade versus lucro imediato, uma batalha entre valores opostos. Partindo dessa estrutura, eu fico pensando numa questão que vai além do material. Como as sociedades poderiam criar sistemas econômicos, políticos, culturais, onde o progresso e a preservação não sejam vistos como inimigos, onde cuidar de uma floresta como a Amazônia seja, de fato, a atividade econômica mais lógica e lucrativa que existe? Essa parece ser a grande pergunta que fica no ar.